Bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei qual a hora você está ouvindo esse áudio, mas quero desejar para você um dia muito especial, porque nós estamos aqui chegando no nosso 30º dia 30 de 40 dias. Estamos aí já em reta final dos nossos 40 dias, uma vida com propósitos. E quanta coisa, hein, gente? Quanta coisa que esse livro vem ensinando a gente. E sabe, depois que eu leio e trago o meu entendimento aqui para vocês, eu fico tentando imaginar, sabe? O que passa aí na cabecinha de vocês. Sabe por quê? Porque quando eu leio, algo dentro do meu coração nasce. E aí eu tento traduzir de alguma forma para que vocês consigam entender da forma que eu enxergo. Mas nunca vai ser igual para todo mundo. Eu acredito que cada um tem assim um entendimento de alguma forma. Eu sei que eu trago muitos pontos da minha vida aqui para vocês tentarem ir moldando também e juntando as peças, sabe? As pecinhas que a gente não consegue encaixar. Parece que esse livro tá juntando as peças, aquelas peças que foram perdidas, que foram deixadas de lado, e a gente vai juntando e entendendo que a gente precisa, de alguma forma, encher o nosso coração com a palavra. Porque a palavra que a gente aprende a cada dia, os ensinamentos que a Bíblia traz, a história em si de Jesus, parece que ela era aquele vazio que a gente não sabia e agora começa a preencher e a gente fala, agora eu entendo. E hoje nós estamos no dia 30 e o tema de hoje ele é moldado para servir a Deus. A gente já vem falando sobre isso, né, nos outros dias, sobre servir a Deus, sobre ter algo nas nossas mãos, na nossa alma, no nosso coração, para que a gente sirva realmente com a alma, com a nossa verdade. Não só porque o mundo pede ou só porque a gente precisa fazer isso, porque senão não vai acontecer nada na minha vida. Não. O servir de Deus que ele traz aqui hoje com o tema, ele traz para mostrar que a gente precisa fazer de todo o nosso coração. E vocês vão entender. Então aqui a gente começa já com Jó capítulo 10, versículo 8. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Isso já traz o quê? Ele me molda, né? Ele está cuidando de todos os detalhes, então eu só preciso seguir o que ele tem para mim. Olha aqui, você foi moldado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns escavam e outros voam. Cada um tem um papel especial para cumprir, conforme foram moldados por Deus. O mesmo se dá com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou moldado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para quê? Para que propósito? Como será usado? A função pretendida sempre determina a forma do prédio. Antes de Deus o criar, ele decidiu que papel queria que você desempenhasse aqui na Terra. Ele planejou exatamente como queria que você o servisse. Então, o moldou para essas tarefas. Sabe o que é interessante, gente? Quando eu li aqui, o que eu fiquei pensando é que muitas vezes a gente até esquece o que a gente gosta de fazer, o que a gente faz de melhor. Eu falei que eu ia compartilhar com vocês a ferramenta do Ikigai, né? Que é uma ferramenta japonesa de autoconhecimento. Mas eu vou compartilhar, ainda não compartilhei com vocês, porque foram tanta informação que eu acabei deixando passar.
Mas se a gente para entrar nesse assunto, realmente, né? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe o que faz o nosso coração sorrir, mais a gente vai entender quais são as minhas qualificações, quais são os meus dons, os meus talentos. E a gente começa a entender o porquê que a gente está aqui. Porque senão a gente se perde. E eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, uma das primeiras perguntas que sempre faziam para mim era o quê? O que você gosta de fazer? Qual que é o seu hobby? Qual que é o seu favorito? E por um instante, eu não sabia a resposta. Era como se eu nem sabia qual era a minha comida favorita. O que eu gostava de fazer. E aí eu fui voltando. Fui me reconhecendo e nossa, eu me deixei tanto de lado que eu esqueci o que faz o meu coração sorrir. E é nesse lado que a gente precisa voltar, porque se Deus moldou a gente com as nossas qualidades, os nossos dons, nossos talentos, o que acontece? A vida, ela traz tanta coisa pra gente que a gente se esconde. A gente se perde. A gente não sabe nem o que a gente veio fazer aqui. E esse capítulo, ele tá muito exatamente isso. Você foi moldado para servir. Você não veio aqui por acaso. Ninguém veio aqui por um acaso. Você vai, se divirta e vai sofrer aí, faz o que você consegue. Pelo contrário. Olha aqui. A Bíblia diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Você não foi feito em uma linha de montagem de produção em massa, sem ter sido objeto de reflexão. Você é uma obra-prima exclusiva e feita sob medida. Deus não apenas o moldou antes de seu nascimento, mas planejou cada dia de sua vida para favorecer seu processo de formação. Davi continua: cada dia de minha vida foi gravado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia tivesse acontecido. Isso significa que nada que tenha ocorrido em sua vida é insignificante. Olha essa frase. Que nada que tenha ocorrido em sua vida foi insignificante. As dores, os processos, as perdas, o ninho vazio, a mudança, a perda, o luto, a dor, as lágrimas, tudo isso tem um significado na nossa vida. E é aí onde a gente fala: nossa, por quê? Por que eu? Para passar por tantas coisas desafiadoras na minha vida. E aí a gente entra. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos passando por muitas situações parecidas. Por isso que nós estamos aqui. Nós não somos mais de 100 mulheres aqui nesse grupo, cada uma com uma dor. Eu sei que cada uma tem uma história, mas se a gente se reunir um dia e cada uma colocar o seu ponto de vista, a gente vai chegar na mesma dor. A gente vai chegar tão perto de uma da outra que a gente vai perceber que a gente não está sozinha. E aí a gente percebe: nossa, se eu tô passando por tudo isso, é porque realmente tem algo pra mim. Tem algo pra mim. Tudo que a gente tá passando não é só pra gente passar, chorar, sofrer e ficar ali, não. Se lá no fundo da nossa alma a gente começar a sentir, a gente vai começar todo o nosso processo de cura, de libertação, de transformação. Cada uma na sua maneira, cada uma no seu tempo, não é verdade? E olha aqui,
A Bíblia diz que você é especial e admirável. Você é uma combinação de múltiplos fatores. E para ajudar a lembrá-lo dessa combinação de múltiplos fatores, aqui no livro ele vai mostrar para a gente algum desses fatores, como que a gente pode lembrar, como que a gente pode sentir que somos especiais e admiráveis aos olhos de Cristo. E olha aqui, como Deus lhe dá forma para o ministério. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos equipa com o que precisamos para realizá-la. A combinação sob medida de suas capacidades é a sua forma. Formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, um modo de ser, áreas de experiências. Aqui a gente vai falar um pouquinho, né? Ele fala um pouquinho de cada um, para a gente começar a entender que, eu tô passando por tudo isso, eu tô sofrendo e eu sou especial. Então me explica essas formas, né? E olha aqui, forma, esclarecendo sua formação espiritual. Deus dá a todo crente dons espirituais para serem usados no ministério. São habilidades especiais concedidas por Deus para servi-lo e são concedidas somente aos crentes, ao que crê em Cristo. Os seus dons são parte importante de sua formação espiritual. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Gente, olha aqui. Quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons espirituais que vêm do Espírito. Aqui eu trago um pouco do Reiki, né? Porque eu fazia uma conexão ali espiritual, fazendo a minha autoaplicação, me conhecendo, e ali a minha percepção era muito clara. Ali eu consegui trazer mais clareza, mais sensibilidade para isso que eu recebia e eu não dava um significado. E hoje é claro que tudo que eu aprendi dentro do Reiki, tudo que ele me ensinou a me conhecer mais, a levar tantas mensagens para tantas pessoas, agora eu entendo que isso forma no nosso espírito. É uma coisa que não tem explicação, gente. Só quem já fez uma autoaplicação, quem já recebeu o Reiki e se percebeu que a gente é muito mais do que só o corpo físico. Muito mais. Quando a gente se sente, se percebe, essa é a formação, é o sentir espiritual. Olha aqui. Cadê? Nem é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. É Deus quem os determina. Paulo explicou. É o mesmo e único Espírito Santo que distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. Além disso, nenhum indivíduo recebe todos os dons. Se você possui todos, não teria necessidade de mais ninguém. E isso destruiria um dos propósitos de Deus, nos ensinar a amar e a depender um dos outros. Gente, a gente não escolhe nada. Tudo bem, a gente tem o poder de escolha das coisas que estão acontecendo aqui do lado de fora. Mas quando a gente fecha os nossos olhos, faz uma meditação, uma autoaplicação de Reiki, a gente não está escolhendo nada. Não estou escolhendo ser amável, sensível, criativa, alegre. Eu não estou escolhendo nada disso. Eu simplesmente estou sentindo a verdade e a essência que eu sou. É só isso. Por isso que aqui ele fala que a gente não escolhe nada. Eu não vou fechar meus olhos e vou falar, eu escolho ser uma pessoa X, sei. Vamos lá, eu escolho ser uma pessoa amada, amável.
com todos os seres. Você é. Quando você escolhe, você já é. Quando a gente sente, quando a gente percebe, é isso que ele deu pra gente. E aqui ele fala, a gente não vai ter tudo. Não vai ter ninguém perfeito. Gente, não existe perfeição. Não existe. Até mesmo porque se existisse, olha o que ele fala aqui. A gente destruiria um dos propósitos de Deus, que é nos ensinar a amar e depender um dos outros. Quando a gente fala amar e depender dos outros, não é a gente depender de um casamento, depender do dinheiro do outro. Não. É de relacionamentos. A gente aprender a lidar com as pessoas. Ai, gente, é tão bom. Fala pra mim. Quem não gosta de dar um presente? Quem não gosta de fazer um bolo e levar pra alguém? Quem não gosta de ver um sorriso no rosto, de um abraço, de uma entrega? Quem? E receber então? Será que a gente sabe receber os elogios? Se alguém falar, nossa, como você tá bonita hoje, você fala, ai, nossa, ai, passei um batonzinho. Não. Agradece. Obrigada. Gratidão. Nossa, você tá tão diferente, tão linda. Que roupa bonita. Ah, não, essa roupinha eu tirei lá da sacola. Não. Aprendemos a receber também. Mas tá vendo como tudo é relacionamento? E todo lugar que a gente passa, a gente precisa do outro. Se não fosse a caixeira lá do supermercado, você não ia conseguir levar sua comida. Se não fosse o rapaz que trouxe a comida, que pegou lá no campo, né, nas árvores ali. E se não fosse o rapaz que selecionou qual que estava mais gostosa para você comer. E se não fosse o rapaz do caminhão que trouxesse aí para o supermercado. A menina que arruma. Todos nós precisamos de todos. Eu fui numa palestra com o Paulo Vieira. Ele trabalha o coaching, né? E teve uma hora que ele falou assim, que a gente não via, né, as pessoas que estavam ali trabalhando. Na verdade, a gente só olhava ali ele, ali as pessoas da frente. Mas no final, todo mundo estava recebendo aplauso. Até o rapaz que vendia água pra gente que passava. A gente precisa até daquele rapaz que vende uma água. Não é só sobre o que você vê ali, a palestra linda e maravilhosa. Por detrás dali tem toda uma equipe. Tem todo um personal ali fazendo a parte deles. Essa entrega. Percebe? Como a gente precisa um do outro. Olha aqui. Atentado... Peraí, deixa eu ver aqui. A outra forma. Atentando para as suas opções do coração. Olha isso, a Bíblia usa o termo coração para descrever os lotes de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos, afeições que você possui. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido, quando dizemos, eu te amo de todo o coração. A Bíblia diz, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Gente, que poderoso isso, que frase linda. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Seu coração revela o verdadeiro você, o que você verdadeiramente é. Não o que os outros pensam que você é, ou o que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz. Sentir-se como se sentir e agir da forma que age. Nossa, gente, coloca a mão no coração, pode colocar. E lembra disso. Assim como a água reflete o rosto,
o coração reflete quem somos. Sabe aquele grito que a gente dá para um filho, para um marido, ou até mesmo para um amigo? Sabe aquela coisa ruim que a gente faz? É o nosso coração precisando da palavra, precisando de amor. Se a gente faz isso é porque tem dor, tem mágoa, tem ressentimento. E é muito interessante olhar para tudo isso, né? Para mim, depois que eu entendi, eu sei que eu trago muita parte do autoconhecimento, porque foi a forma onde eu me conheci, o autoconhecimento. Quando eu colocava a mão no meu coração, quando eu fazia a autoaplicação do Reiki, eu sentia o meu coração, eu sentia a minha mão assim, sabe? Me dava uma vontade de chorar. Parecia que aquilo era um abraço na minha alma, no meu coração. E quando a gente fecha os nossos olhos e entra nessa intenção de se conhecer mesmo, de despertar algo de dentro de nós, é sim um abraço. É sim uma cura acontecendo dentro de mim. É muito lindo tudo isso, né? É muito profundo. Olha aqui, ó, continuando nessa parte agora, que ele fala assim, ó. Você não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento, porque adora servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. Aqui ele fala um pouco do trabalho, ó. Todos já ouvimos dizer, arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro. Então algum dia saio e vou fazer o que eu gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice sua vida em um emprego que não exprima o que vai em seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. O significado é muito mais importante do que dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez falou: uma vida simples, no temor do Senhor, é melhor que uma vida rica com uma tonelada de dores de cabeça. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito do que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor. Servir a Deus de forma que exprima o que está em seu coração. Chegue a uma conclusão sobre o que você gosta de fazer, o que Deus lhe colocou no coração para fazer. E então, faça isso para a glória de Deus. Gente, de repente a gente fez isso por muito tempo, né? A gente trabalhar num lugar que a gente não tá feliz. E aí os anos passaram. E o que a gente fez? A gente se esqueceu. E por isso que independente do nosso trabalho, do tempo que a gente passou, ou o tempo que passou e aonde a gente está hoje, eu acho que nunca é tempo perdido. Eu acho que é um momento exato, um momento para a gente aprender. Mas o momento mais perfeito, eu acredito, para a nossa vida é quando a gente fecha os nossos olhos, escuta o nosso coração mesmo. Porque ele sim tem todas as respostas, ele sim tem toda a verdade de quem realmente a gente é. E na hora de medo, de insegurança, de incerteza, de solidão, vai para dentro. Vai para dentro. Porque é lá que a gente vai se preencher. E quando ele fala aqui de servir, é porque quando a gente vive a nossa verdade, a gente serve com mais verdade, com mais alma. Hoje eu percebo o quanto todos os trabalhos que eu passei e eu não conseguia ficar, era porque não era.
O meu coração estava gritando por mais. E quanto mais a gente se conhece, mais o caminho vai ficando iluminado. Profundo e lindo hoje, né, gente? Profundo e lindo. Muito feliz em poder aprender tudo isso e encaixar essas pecinhas desse quebra-cabeça da vida nesse livro com vocês. Que hoje o seu dia seja moldado por Deus e que você possa a cada dia conhecer mais você. E se você tem essa dificuldade de se conhecer, só fecha os olhos. Alguma coisa vai vir aí, algum chamado, sabe? Aquele insight, aquela coisa que é ali que eu vou. Vai porque a gente tem sim um chamado nesse mundo. Fica aqui a mensagem do nosso dia 30, que emoção, 30º dia. Amanhã eu volto. Um beijo de luz. Namastê.